Olá, me chamo Eduarda e hoje iremos falar sobre o capítulo 7 do livro Entre o Passado e o Futuro, de Hannah Arendt. Prosseguindo no texto, nós vamos ter agora um tópico a qual eu irei chamar de verdade versus opinião. Vemos que, segundo Platão, o conflito entre verdade e política surgiu justamente pelo antagonismo entre verdade e opinião. Enquanto o cidadão se baseava em opiniões, o filósofo buscava alcançar verdades eternas. Ainda pela perspectiva platônica, ele diz que a opinião é quase como uma ilusão.
ou seja, ela não garante a estabilidade que a cidade precisa, e essa estabilidade só seria garantida justamente pela verdade. Mas a Arendt não vai concordar muito com isso, não. Temos então uma citação a James Madison, em que ele diz: todo governo assenta-se sobre a opinião. E isso simplesmente quer dizer que, mesmo em governos tiranos, a opinião pública precisa ser mobilizada. Governo, se o indivíduo buscar falar a sua verdade absoluta, que contraria o senso comum, ele não vai conseguir se manter no poder. Isso a partir de que a verdade absoluta dele só vai ter um espaço se ela for partilhada com a opinião dos seus co-cidadãos. E adentrando a filosofia pré-moderna, vamos ter que o homem não tem direito a verdades, somente a meras opiniões. Arendt irá citar a seguinte frase do poeta Lessing: deixai que cada homem diga aquilo que acredita ser verdade e seja a verdade a mesma encomendada por Deus. Para muitos isso poderia ser uma coisa horrível. Oh meu Deus, irei viver minha vida toda e não irei conhecer as verdades, somente ficar preso a meras opiniões. Mas Arendt interpreta isso de outra maneira. Como ela diz no livro, rendemos graças a Deus por não conhecermos todas as verdades. Isso porque ela acredita na imensa importância de uma opinião para uma vida compartilhada, pois é muito melhor do que uma vida muda por uma verdade. Então nós vemos que Arendt deixa bem claro a riqueza que ela acredita que tem um modo de viver através das opiniões postas para uma discussão, em que isso vale muito mais do que uma mera verdade. Prosseguindo no texto, nós vamos ter agora um tópico a qual eu irei chamar de verdade versus opinião. Vemos que, segundo Platão, o conflito entre verdade e política surgiu justamente pelo antagonismo entre verdade e opinião. Enquanto o cidadão se baseava em opiniões, o filósofo buscava alcançar verdades eternas. Ainda pela perspectiva platônica, ele diz que a opinião é quase como uma ilusão, ou seja, ela não garante a estabilidade que a cidade precisa, e essa estabilidade só seria garantida justamente pela verdade. Mas a Arendt não vai concordar muito com isso, não. Temos então uma citação a James Madison, em que ele diz: todo governo assenta-se sobre a opinião. E isso simplesmente quer dizer que, mesmo em governos tiranos, a opinião pública precisa ser mobilizada. Governo, se o indivíduo buscar falar a sua verdade absoluta, que contraria o senso comum, ele não vai conseguir se manter no poder. Isso a partir de que a verdade absoluta dele só vai ter um espaço se ela for partilhada com a opinião dos seus co-cidadãos. E adentrando a filosofia pré-moderna, vamos ter que o homem não tem direito a verdades, somente a meras opiniões. Arendt irá citar a seguinte frase do poeta Lessing: deixai que cada homem diga aquilo que acredita ser verdade e seja a verdade a mesma encomendada por Deus. Para muitos isso poderia ser uma coisa horrível. Oh meu Deus, irei viver minha vida toda e não irei conhecer as verdades, somente ficar preso a meras opiniões. Mas Arendt interpreta isso de outra maneira. Como ela diz no livro, rendemos graças a Deus por não conhecermos todas as verdades. Isso porque ela acredita na imensa importância de uma opinião para uma vida compartilhada, pois é muito melhor do que uma vida muda por uma verdade. Então nós vemos que Arendt deixa bem claro a riqueza que ela acredita que tem um modo de viver através das opiniões postas para uma discussão, em que isso vale muito mais do que uma mera verdade.